Então vamos lá. Por que que o Paraguai é considerado o país mais barato para se viver na América do Sul? Maiteíba e Chapata Peguarreporente com a Covidelpe. Para quem não me conhece, eu me chamo Julio Alfonso, sou professor de Guarani e aqui nós falamos sobre viver no Paraguai. E hoje eu vou trazer aqui um site falando sobre os rankings de por que o Paraguai é o país mais barato em termos custo de vida para se viver na América do Sul. Acompanhe tudo comigo aqui, nós vamos ler aqui um informe dentro de um site para vocês verem que eu não estou trazendo simplesmente coisas da minha cabeça, mas eu pesquiso, inclusive isso é um site do Diário La Nación que nós vamos ver aqui. E já te convido, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e se você gosta desse estilo de conteúdo, deixe o seu comentário dizendo de que cidade você é e se você está gostando dos meus conteúdos. E novamente batemos recordes sobre recordes. Eu precisava alcançar 20 mil inscritos, já estou com 20 mil e quase 20.400 inscritos. E tudo isso graças a vocês que estão acompanhando muito bem o meu canal. Dito isto, então vamos lá ver sobre por que o custo de vida no Paraguai é o mais barato na América do Sul. Muito bem, nós já estamos aqui no site e esse site é em espanhol, então a gente já vai também já treinando um pouco do espanhol, porque quem quer viver no Paraguai tem sim que aprender o espanhol. E eu vou traduzir aqui para vocês, lendo para vocês verem como a minha tradução é e vocês vão ter assim mais credibilidade de aprender o espanhol comigo. E se vocês estiverem interessados em aprender, entra nesse card que está aqui do lado, porque aqui eu tenho um canal só sobre espanhol, já com 300 inscritos, e vocês estão me ajudando lá a crescer também este canal. Então vamos lá, aqui nós temos, ¿por qué Paraguay es considerado el país más barato para vivir en Sudamérica? Então está falando por que que o Paraguai é considerado o país mais barato para se viver na América do Sul. Em espanhol decimos Sudamérica. Todas as vezes que você ouvir falar Sudamérica, essa frasezinha aqui está dizendo que é América do Sul. E aqui fala, a gente está dentro do site La Nación, sítio La Nación, e aqui fala assim que tem aqui algo aqui, vamos ler o que está escrito aqui. El sitio web Nubeo, que proporciona dados sobre países y ciudades más grandes del mundo, en base a varios indicadores, realizó un informe sobre el costo de vida por país correspondiente al primer semestre del 2024. En él, Paraguay se ubica como el país de Sudamérica más barato para vivir. Entre los índices se encuentra el costo de vida, el costo de alquiler e alimentos. Então, aqui está falando para nós que um site da Numbeo, o site Numbeo, que proporciona dados sobre países e cidades mais grandes do mundo, com base a vários indicadores, fez um levantamento, fez um relatório, informe quer dizer relatório, sobre o custo de vida por país correspondente ao primeiro semestre de 2024. E que fala que o Paraguai se coloca como o país mais barato para se viver na América do Sul. Olha só, então vocês que estão aqui, que buscam esses tipos de conteúdos, vamos considerar isso aqui, que não é um jornal qualquer, é o jornal La Nación. Bom, vamos ver então aqui embaixo o que mais que fala. El primer puesto lo lidera Paraguai. Então fala aqui que o primeiro posto dessa custo de vida, levando em conta aluguel, aqui está falando que é o custo de vida, custo de alquiler, alquiler quer dizer aluguel, então o custo de alquiler é custos de aluguel e de alimentos. Então, nessas três, como que eu posso dizer para vocês? Nesses três aspectos, vocês estão super bem atendidos para viver no Paraguai, porque no Brasil o custo de vida é alto, o custo de aluguel é alto e de alimentos também. Lá no Paraguai nós temos, por sobretudo, o Paraguai com o primeiro lugar colocado como a vida mais em conta. Então você vai ter praticamente todos os seus gastos mais em conta lá no Paraguai. E aqui fala que ele lidera o primeiro lugar como el más accesible. Lo siguen Bolívia, Argentina, Colômbia, Brasil, Peru, Equador, Venezuela, Chile e por último Uruguai. Então, muitas pessoas também falam de viver no Uruguai, que é um país, sempre foi um país mais centro-direita, né? Então, um país também muito conservador e muito liberal na economia, digamos assim. Só que lá é o último país colocado mais caro. O Paraguai quer dizer o último país colocado de custos de vida, que quer dizer o mais caro, né? El medio argentino Clarín, quer dizer, o meio, né, quer dizer, a mídia argentina chamada Clarín,
Destaca este informe y señala que Paraguay es un destino ideal para aquellas personas que estén buscando estirar su presupuesto, sin sacrificar su calidad de vida, en comparación con Nueva York, que tiene 100 puntos porcentuales. Paraguay tiene um índice de custo de vida de 27,59. Então, olha só o que está falando aqui. O Clarim, que é um meio argentino, uma mídia argentina, destaca este relatório e diz que o Paraguai é um destino ideal para aquelas pessoas que estão buscando estirar, quer dizer, esticar, ou seja, esticar seu pressuposto, o pressuposto é o orçamento. Então, tipo assim, aumentar o seu orçamento ou esticar ou agrandar o seu orçamento sem sacrificar a sua qualidade de vida. Então, por exemplo, a pessoa vai viver no Paraguai e não vai sacrificar a sua qualidade de vida. E fala que em comparação com Nova York, que tem 100 pontos percentuais, Paraguai tem apenas 27,59. E falando sobre isso, no Paraguai também você pode estar ganhando em dólar. E olha só a diferença, são mais de 70 pontos em Nova York, que também lá também é o país, né, digamos assim, a cidade da a economia mundial, digamos assim, né, o comércio mundial, o mercado mundial, vamos dizer assim. Mas você pode trabalhar em Nova York desde o Paraguai online e você não vai pagar taxas por isso fora para o governo. Aí a gente vai entrar em vários aspectos. Eu vou começar a estudar mais sobre bancos para ver se tem algumas taxas de banco quando você recebe o valor do dinheiro que você vem de fora através do banco, ou se sua conta é em dólar, eu acho que já cai direto na sua conta e não tem nada de taxa, né? A gente vai estudar sobre tudo isso para trazer sempre sinceridade aqui no canal. Quero também mandar meus cumprimentos aos haters que estão aqui no canal, que de alguma forma querem descredibilizar o nosso trabalho, mas vocês são minorias e a gente também respeita, porque esse canal é sim um canal voltado para aqueles que querem empreender e não aqueles que querem viver das tetas do governo. Então, quem vai para o Paraguai já adianta aqui que vai para trabalhar e mudar de vida. Se você quiser mudar de vida, você vai ao Paraguai e muda a sua vida, para melhor, inclusive. Vamos continuando aqui. Aí fala aqui, temos mais alguma coisa, também está mandando a gente ler, também lê, também FMI ratifica compromisso com Paraguai para trabalhar em políticas macroeconômicas. Então, a FMI ratifica, quer dizer, a FMI também está fez um compromisso com o Paraguai para trabalhar em políticas macroeconômicas. Uno de los motivos por los que Paraguay se posiciona como el país más económico de Sudamérica es su accesible mercado inmobiliario. En ciudades como Asunción y Ciudad del Este, alquilar un departamento en el centro cuesta entre 300 a 400 dólares, precisa el medio argentino. Então, aqui está falando assim que um dos motivos que Paraguai se posiciona como o primeiro país mais econômico é por causa do seu aluguel muito barato, né? Sua acessibilidade no mercado imobiliário. Então, a gente tem na cidade como Asunción, no centro praticamente, departamento que custa de 300 e 400 dólares, mais ou menos. Gira em torno a isso, né? E isso precisa, quer dizer, isso tipo assim, afirma, né? Quando fala precisa, é afirmar. Afirma a mídia argentina, ou seja, aquele site, aquela mídia Clarim argentina afirma isso. E aqui agora nós vamos ver um quadro aqui embaixo, já está aparecendo aqui. Respecto al costo de los alimentos, exponen que una familia promedio gasta mensualmente entre 150 y 200 dólares en un supermercado. También resaltan que las ferias del gobierno ayudan a esta dinámica por ofrecer productos frescos a un precio más accesible. Então, aqui está falando que, a respeito dos custos de alimentos, expõe que uma família promédia, uma família ali de 3 a 4 pessoas, gasta mensalmente de 150 dólares até 200 dólares, mais ou menos, no supermercado. Também ressalta que as feiras, tá vendo aqui? Férias, não vamos confundir férias com férias do Brasil. Isso aqui seria a feira do governo. Então, as feiras que o governo promove, que dá subsídio, essas coisas, ajudam esta dinâmica por oferecer produtos frescos a um preço muito acessível. E aqui nós temos os postos, né, as colocações dos países mais baratos para viver em Sudamérica, pontos percentuais. Então, são pontos percentuais
Nós temos aqui os países. Nós vemos que Paraguai está em primeiro. Temos uma lista de 10 países aqui. Paraguai está em primeiro. A gente vai ver o custo de vida em pontos percentuais dá 25,40%, aluguel dá 9,12%. Isso aqui são porcentagens, né? E o alimento em 24%. Isso seria talvez do salário, não sei como seria em relação ao mundo, a gente vai ver isso mais para frente. Aí os pontos percentuais, em segundo temos aqui, acho que essa aqui é a Bolívia, né? A Bolívia está em segundo lugar, com 27,65. O aluguel na Bolívia acaba sendo um pouco mais baixo ainda, mas eu não sei como que é a Bolívia, se ela é um país para empreender. E os alimentos está mais caro, 27. Aí temos depois aqui, eu acredito que essa aqui seja o Equador ou a Colômbia, agora eu não sei, tem que ver as bandeiras aqui, eu acho que é o Equador, que está aqui com 28,77 no custo de vida, 8 percentual de aluguel e 30 de alimento mais caro. Aí temos a Argentina, que está com 29. Aqui temos o aluguel também está barato na Argentina e também o alimento está em 29. Está mais barato, inclusive, que esse país aqui de cima, que agora se não lembro se é Equador ou Colômbia. Mas eu acho que é Colômbia ou Equador. Não, é Colômbia, se não me engano. Agora vamos aqui para o Peru. Essa aqui é a bandeira do Peru. Temos também 29,97, quase 30 o custo de vida. O aluguel 9,61, um pouco mais caro que o Paraguai. E o alimento 31,51. Em sexto lugar, nós temos o Brasil. O Brasil está então em 30,22 o custo de vida, 30%, pontos percentuais. 7,85 aluguel, pontos percentuais. E 29,52% do alimento. Então, o Brasil ainda está sendo mais em conta do que essa bandeira aqui, que eu não lembro agora se é Equador ou Colômbia. Está sendo mais em conta também que a Argentina e Peru. Somente mais caro que Bolívia e Paraguai, né? Aí aqui nós temos, agora não sei se isso aqui é Equador ou Colômbia, aí vocês dizem aí nos comentários que país que é esse. 32,56% é o custo de vida em pontos percentuais, 8,61 o aluguel e 34,93 aqui seria os alimentos. Tá bem alto, né? Aí chegamos na Venezuela, que está 38,32% o custo de vida, 5,82 o aluguel, tá muito barato, acho que ninguém aluga, né? Deve ser por isso. E o alimento tá 39. Curioso que o Chile tá tudo mais caro. O Chile é um dos destinos mais caros, né? Que você vai escolher o país para viver. Realmente, Chile é caríssimo. E por fim, ainda temos o Uruguai, que bate com o Chile, é o mesmo dados com o Chile, né? Então, o Uruguai é o último, que é muito mais caro. E essa fonte aqui é Fuente Informe de Nubeo. Dá aqui também o créditos para eles, né? Espero que não derrubem esse canal, não mandem o strike, né? Mas acho que não vão mandar, não. Agora vamos continuando aqui. Por quê? Está perguntando por quê. Acerca de quais são os fatores econômicos que hacen que Paraguai sea el más accesible para vivir en comparación a otros países de la región. El economista Wildo González explicó a la Nación Media, que Paraguay podría clasificarse como un país accesible, principalmente porque tiene una población pequeña y una alta incidencia del sector agrícola, lo que mantiene los precios de los bienes no transables a niveles relativamente bajos en comparación con otros países. Então aqui está falando que acerca de quais são os fatores econômicos que fazem o Paraguai que seja o país mais acessível para viver, em comparação com outros países da região. Esse economista aqui, ó, nós vemos Wildo González. Wildo González explicou a La Nación. La Nación é uma mídia argentina, que Paraguai poderia se classificar como um país acessível, principalmente porque tem uma pequena população, né? População pequena, quer dizer, uma pequena população e uma alta incidência de setor agrícola. Isso é verdade. No Paraguai, a alta incidência é no setor agrícola mesmo. O que mantém os preços dos bens não... Aqui fala transáveis, esse seria não... como é que fala? Transacional, algo assim. Esse transáveis seria transacionáveis, a níveis relativamente baixos em comparação com outros países. Y aquí nos fala, esto se traduce en menores precios de alimento como verduras, carne, etc., en comparación con otros países de la región. Además, un factor importante es el historial y las perspectivas de inflación baja, estable y predecible. Então, aqui está falando que isso se traduz em
baixos preços de alimentos como verduras, carne, etc. E outras coisas, né? Então, por isso que a gente fala que, em comparação a outros países, o Paraguai é muito barato e está em primeiro lugar no ranking de custo de vida mais em conta que você vai achar no Paraguai. No outro vídeo eu vou trazer por cidades os preços, né, dos aluguéis. A gente vai entrar nos sites para ver, para você ver que eu trago tudo aqui certinho. Eu não fico inventando nada na minha cabeça, não fico pegando experiências de pessoas tendenciosas. Vocês veem que eu trago aqui no site, que tem sim a sua liberdade, porém tem o seu dever de falar a verdade, porque se for mentira, eles são tirados do ar, não é? E aqui a gente ainda vai ver para baixo aqui o preço do mercado, essas coisas, então vamos continuando aqui. Sobre cómo influye el costo de vida en la percepción de accesibilidad en Paraguay, dijo que esto incide directamente en la capacidad de compra de los ciudadanos, ya que un país con un alto costo de vida, precios elevados o que cambian súbitamente, a menudo debido a desequilibrios macroeconómicos, puede afectar negativamente la percepción de accesibilidad. Então aqui fala sobre como influi o custo de vida na percepção de acessibilidade no Paraguai. Diz que esse índice diretamente, disse que estes índices diretamente na capacidade de compra dos cidadãos, né, dos cidadãos, acho que é cidadão que fala. E ainda fala que já que um país que tem um alto custo de vida, preços elevados que podem mudar subitamente, de repente, tipo esse mês, o quilo, que nesses dias o limão aqui no Brasil tava, olha que absurdo, o limão estava aqui a R$ 3 o quilo. Esses dias eu fui no mercado, tava 11, R$ 12 o quilo de limão. Tipo, do nada subiu, né? Então isso cria, por conta dos desequilíbrios macroeconômicos, pode afetar negativamente a percepção de acessibilidade. Então muitas pessoas, às vezes aqui no Brasil, o Brasil, por exemplo, cresceu, né? A tendência é de crescer 3%, mas as pessoas não sentem no bolso. Por quê? Porque cresceu o mercado, mas o nosso dinheiro está cada dia mais desvalorizado. Esto se debe principalmente a que en un contexto donde el ciudadano pierde repentinamente su poder adquisitivo, no por una disminución de sus ingresos, sino por un aumento repentino de la inflación, la percepción de accesibilidad se ve gravemente afectada. Então, fala assim que isso se deve principalmente em um contexto onde o cidadão perde repentinamente seu poder aquisitivo, não por uma diminuição dos seus ingressos, quer dizer, ele não está perdendo renda, né? Não está tipo tendo menos renda, está tendo a mesma quantidade de renda, só que mudanças repentinas, por exemplo, acontece algo difícil aqui no Brasil, uma fala que o presidente fala, o dólar sobe, dispara, essas coisas, entendeu? Então, é isso que ele estava ressaltando, que no Paraguai isso é menos ocorrente. Acho que é assim que fala, né? Precios promedio del mercado imobiliário e comestíveis. Aqui nós vamos ver um gráfico que eles destacaram aqui. Isso aqui foi do primeiro semestre, né? Nós já estamos no segundo semestre. Então aqui fala o preço promedio del mercado imobiliário e comestível, quer dizer, o preço médio, né? O promédio quer dizer médio, o preço médio do mercado imobiliário e comestível, de mercado de alimentos e do imobiliário, né? Então fala assim, el precio de alquiler mensual de un departamento promedio en Asunción y Ciudad del Este orilla entre 300 e 400 dólares. Então aqui fala assim, o preço do aluguel mensal de um departamento promédio, de um departamento é apartamento médio em Assunção ou Cidade del Este, beira, esse orilla quer dizer beira, tá? Então orilla, beira entre 300 e 400 dólares. Você vai pagar mais ou menos isso no apartamento lá em Ciudad del Este ou em Asunción. Preço de alquiler mensual em las afueras del centro. Então aqui a gente está falando no centro, você vai pagar entre 300 e 400 dólares. E fora do centro, aos redores, né? Beira ali 180 a 240 dólares. Então, se você não morar exatamente no centro de Assunção, por exemplo, por os arredores ali, você consegue esses valores mais em conta. Gasto mensual de uma família promédio em alimentos é de 150 a 200 dólares. Então aqui fala que um gasto mensal de uma família promédia, família promédia seria ali 4 pessoas numa família, até 5, eu acho. Você gastaria de 150 a 200 dólares. E aí também isso aí é muito pessoal, né? Tem pessoas também que gastam muito mais que isso. Depende muito do que você compra e do que você vai consumir, né? Tem pessoas que falam, eu como bem. E aí come um monte de doce, né? Então, tipo, come um monte de bolo e come bem. Aí vê muito relativo do que é comer bem, do que é comer mal e o custo de vida também. Aqui é somente eu estou trazendo
um estilo de vida aqui que foi estudado, né? Isso é ciência e a gente não nega a ciência. El precio de alquiler mensal de um monoambiente na Asunción é de aproximadamente $250. Então, monoambiente é tipo um estúdio que nós falamos aqui no Brasil, que tem um salão só que é dividido tipo, tem um quartinho, uma salinha e uma cozinha, né? É um estúdio. Então, o promédio, o preço é aproximadamente $250 em Asunción. Gasto mensual de uma família promédio em alimentos é de $150 a $200, já falou aqui também, né? El precio de una cena en un restaurante de lujo en Asunción tiene un promedio de 12 a $25. Então, nós temos aqui tudo isso aqui que a gente viu aqui hoje. Você vê que no restaurante, por exemplo, em Asunción, você vai gastar de 12 a $25, mais ou menos, nos restaurantes de luxos em Asunción. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Aqui nós vimos bastante coisas relativas ao preço, custo de vida. E lembrando que custo de vida, gente, não é a minha realidade, não é a sua realidade. O que eu gasto não é o que você gasta. Muitas vezes você não gosta de carne, gosta de carnes mais caras, gosta de comidas mais caras, porque existem para todo o público, né? Gosta mais de orgânico, essas coisas. Por mais que você goste de tudo isso, no Paraguai você vai ter um preço muito mais acessível que aqui no Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ha, PV.